Então, nessa ação penal, 504.65.12.94, continuidade do depoimento do senhor Ricardo Marques Embassarri. Eu pergunto se acende a acusação. Tem alguma pergunta? Sem perguntas. Os defensores presentes em Salvador. Tem defensor? Tem perguntas? Sim, excelência. Certo. Peço que só decline o Boa tarde, nome representado antes de começar. Representa a defesa do senhor Fábio Ionamini. Sim, pode começar então. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. As atividades da OS Empreendimentos eram ligadas às atividades da construtora OS? Elas tinham o mesmo objeto social? Faziam a mesma coisa? Não, eram objetos sociais diferentes. A construtora ela era contratada apenas por um terceiro para construir algo, né? Entregar algo a um contratante. A Empreendimentos era uma empresa de incorporação imobiliária, né? Que prospectava, desenvolvia negócios imobiliários e tinha sua própria estrutura de construção. Então eram estruturas totalmente independentes, apartadas. A OS Empreendimentos tinha contratos com a Petrobras? Não. Era função do diretor financeiro da OS Empreendimentos ter alguma relação com a Petrobras? Não, nenhuma. A OS Empreendimentos recebia dinheiro diretamente da Petrobras? Recebia recursos diretamente da Petrobras? Não tinha. Uma vez que não tinha relação, não recebia dinheiro nenhum da Petrobras. O senhor transacionava com dinheiro em espécie dentro da OS? Não, nem para recebimento, nem para pagamento, sob nenhuma hipótese. A administração direta da OS Empreendimentos era a mesma do que a construtora, a OS? Como A assim? administração direta, os executivos da OS Empreendimentos eram os mesmos da construtora OS? Não. Eram estruturas, né? Eram veículos. A OS Empreendimentos tinha seu próprio corpo diretivo, seu próprio corpo que geria a empresa, independentemente da construtora. A construtora tinha os diretores dela, tinha os gerentes, tinha estrutura corporativa. Até de forma sistêmica, o sistema operacional da OS Empreendimentos era um, da construtora era outro, ou seja, era totalmente independente. Qual que era o tamanho e a relevância da OS Empreendimentos dentro do grupo OS como um todo? Eu diria que o grupo seria cerca de 5 a 7% aí do faturamento do grupo, era o faturamento da OS Empreendimentos. O senhor considera isso como uma relevância pequena? Pequena. Em relação ao grupo era pequena. A construtora era um gigante, faturava bilhões. A OS Empreendimentos ainda estava nos milhões. O senhor afirmou que em resposta ao Ministério Público Federal, e já havia também falado isso no depoimento que prestou anteriormente no curso da investigação ao Ministério Público Federal, sobre a análise de viabilidade financeira. Só para que fique claro, esse estudo de viabilidade, não só financeira, mas também jurídica, orçamentária, com a área de engenharia e tudo mais, foi feita nesse empreendimento Solares, anteriormente chamado Mar Cantábrico? Foi. O senhor recebeu, ou sabe de alguém ter recebido alguma ordem no sentido de aceitar esse empreendimento da Bancop, ainda que não tivesse viabilidade financeira? Não é do meu conhecimento. Era função do diretor financeiro acompanhar a venda de cada unidade, de cada empreendimento no detalhe? Não, como citei anteriormente, seria a função de analisar de forma genérica, né? Se o empreendimento está performando como o plano de negócios regrava, né? Ou não. Então, é de forma genérica, ou seja, se o empreendimento estava com 6 meses desde o lançamento até o período da análise, se ele tinha um percentual de vendas de 70%, estava atingindo 60%, você se discutia o consolidado, não unidade específica. O senhor acompanhava nome e sobrenome de quem comprava ou deixava de comprar? De forma alguma. O diretor financeiro não era função do diretor. Mesmo não sendo comum, se um acionista do grupo solicitasse ao senhor visitar um apartamento, uma unidade, o senhor iria visitar junto com um cliente em potencial?
Iria porque o acionista era a figura do dono, né? Então ele ia colocar, preciso que você vá visitar o empreendimento tal, mostrar o empreendimento para fulano, beltrano, cicrano, né? E seria uma atividade que ele iria colocar para a gente fazer, né? Então iria ter que ir. Mesmo não sendo a sua função comum? Mesmo não sendo a minha função. O senhor trabalhou diretamente com o senhor Fábio Ionamini? Trabalhei. E durante esse tempo todo que o senhor trabalhou com o senhor Fábio, o senhor viu a atuação dele, viu alguma coisa, alguma conduta irregular, inadequada, ou que o desabonasse pessoal ou profissionalmente? Não, trabalhei como subordinado de Fábio de 2006 a 2011, muito pelo contrário, nunca houve nenhum tipo de solicitação de Fábio para a minha pessoa enquanto subordinado que fizesse algo de errado, que fugisse à norma, à regra, né, do que estava ali pré-estabelecido. Obrigado, senhor Ricardo. Outros defensores de Salvador têm perguntas? Sim, excelência. Defesa de Paulo Gordilho. Certo, pode prosseguir. Okay. Boa tarde, senhor Embaçaí. Boa tarde. O senhor informou que trabalhou na OS Empreendimentos a partir de 2006 a 2007. 2006. E saiu de lá em março de 2014. Correto. O senhor conheceu o Paulo Gordilho? Conheci. Qual cargo o Paulo Gordilho exercia na OS Empreendimentos? E ele era diretor de engenharia, né, de obras. Até 2012 ele era responsável pela parte de orçamentária e execução. Salvo engano, 2012, um pouquinho para frente, 2013. Ele respondia pela área orçamentária e execução. A partir de 2012 e 2013, ele apenas respondia pela parte orçamentária e de qualidade de obra. A execução de obra passou para os diretores de incorporação, para as diretorias regionais. O senhor pode informar qual é o conceito profissional de Paulo Gordilho perante a OS? Ele era um técnico, né, um arquiteto de formação, mas com vários anos no segmento de engenharia. E era uma pessoa que as pessoas identificavam, uma referência sobre o âmbito técnico, e que era quem era responsável por toda a parte orçamentária da empresa. Então, todo projeto que ia para o comitê teria que ter o respaldo dele, né, a opinião dele, do ponto de vista de orçamento de obra. Então, era um profissional trabalhador e sempre cumpridor de suas obrigações. Satisfeito, excelência. Outros defensores em Salvador têm perguntas? Os defensores aqui presentes, a doutora tem perguntas complementares do seu cliente? Tenho sim, excelência. Fábio Iori, então. Isso, na defesa de Fábio Iori. Boa tarde, senhor Embaçaí. O senhor disse que dentro da OAS Empreendimentos, principalmente no âmbito da diretoria, eram realizadas algumas reuniões para viabilidade dos empreendimentos, correto? Correto. Pois bem, e vista, portanto, a viabilidade de um empreendimento, a aprovação ou não da continuidade do empreendimento era levada para reuniões de conselho ainda dentro da OAS Empreendimentos, correto? Não, de conselho não falei não, falei do âmbito de comitê, existe um comitê de investimentos, dentro do âmbito da OAS Empreendimentos. Dentro, então, portanto, do comitê de investimentos da OAS Empreendimentos, portanto, melhor esclarecendo, eram discutidos os projetos, a continuidade daqueles projetos já antes verificados no que toca à sua viabilidade, foi isso? Isso, né? A aprovação de compra, aquisição de um terreno, a aprovação também de um lançamento de um produto. Perfeito. Eu gostaria de saber se dentro dessas discussões no âmbito da diretoria e do comitê, se em algum momento foi solicitado que fosse deixada uma unidade em apartado para que esta unidade fosse destinada especificamente ao ex-presidente Lula. Não. Alguma vez o senhor recebeu algum tipo de pedido no sentido de fornecer, de pagar, de oferecer ao ex-presidente Lula algum tipo de vantagem ilícita?
Não. Alguma vez, em alguma reunião de diretoria dentro da OAS Empreendimentos, foi discutido algum tipo de vantagem ilícita ao ex-presidente Lula ou seus familiares? Não. Até março de 2014, não. Muito obrigada, Celso. Outros defensores aqui em Curitiba têm perguntas? Boa tarde. Falo pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e Dona Marisa Letícia Lula da Silva. O senhor tem conhecimento de contratos firmados entre a OAS Construtora e a Petrobras relativos às refinarias de Abreu e Lima e Getúlio Vargas? Não, senhor. O senhor sabe se esses contratos teriam gerado algum tipo de vantagem indevida ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares? Não. Não tenho conhecimento. Com relação ao empreendimento Solaris e a relação com a Bancop, o senhor sabe dizer se a OAS foi a única construtora a assumir o empreendimento da Bancop? Não saberia dizer se foi a única. O senhor sabe dizer, o senhor já estava respondendo às perguntas do doutor Procurador da República, o senhor disse que, além do Solaris, assumiu outros empreendimentos. O senhor sabe dizer, em números, quantos empreendimentos a OAS Empreendimentos assumiu da Bancop? Precisamente, eu não sei dizer, mas algo em torno de 6 empreendimentos. 6, 7. Salvo algum engano. A assunção desses empreendimentos pela OAS Empreendimentos, oriundos da Bancop, além de uma estratégia financeira da empresa, também tinha relação com alguma estratégia de desenvolvimento, de expansão geográfica da empresa? Sim, exato. A empresa iniciou, né? Eu ingressei na empresa em 2006, a empresa estava recém-criada em 2006 e começamos pelo mercado da Bahia. E os acionistas e a empresa, o grupo já estava alocado em São Paulo. E existia já naquele momento a estratégia do grupo de desenvolver outros mercados que não fossem só a Bahia. E se tratando de mercado imobiliário, São Paulo é bastante representativo, é o maior mercado imobiliário do país. Fazia parte da estratégia da empresa desenvolver o mercado de São Paulo. Assim como outros, assim como o Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. E a constatação foi que esses empreendimentos da Bancop, tal como o Solaris, se encaixavam dentro dessa estratégia. Sim, sim. Essa avaliação foi feita só pelo senhor ou pelo comitê? Pelo comitê, né? Seguindo pelo comitê que analisou os empreendimentos e seguindo também uma estratégia pré-estabelecida lá atrás pelos acionistas, né, de crescimento geográfico. Perfeito. O senhor sabe dizer se a transferência do Solaris para a OAS Empreendimentos foi acompanhada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo? Eu não sei dizer. As questões jurídicas relacionadas a esse empreendimento Solaris não foram tratadas pelo senhor? Não. Existia uma diretoria jurídica que tinha seu corpo jurídico que era responsável por esse tipo de análise. Toda essa análise jurídica era feita, então, não pelo senhor, mas por outros profissionais? Isso, exatamente. Perfeito. O senhor afirmou aqui, respondendo à pergunta do doutor Procurador, que não era segredo na empresa que o ex-presidente Lula teria uma unidade no Solaris. O senhor fez essa análise sob o prisma financeiro, porque Dona Marisa havia feito pagamentos, ou o senhor fez essa análise sob o prisma do direito de propriedade? Não, eu fiz essa análise pelo que se comentava. Sinceramente, eu nunca vi o instrumento de compra e venda da propriedade. Eu fiz análise pelo que se comentava.
dentro da empresa e pelo que se falava. Mas o senhor não tem elementos, então, objetivos para fazer essa afirmação? Não, se você me perguntar se eu vi o instrumento de compra e venda, não. E o senhor viu algum dado que pudesse, além do instrumento de compra e venda, o senhor viu algum elemento, alguma outra justificativa que pudesse embasar esta afirmação? Não, elemento não. O senhor procurou alguma explicação jurídica para esta, digamos assim, esta situação que o senhor ouviu falar, ou o senhor apenas repetiu? Não procurei nenhuma explicação jurídica. Então, na verdade, quando o senhor respondeu a pergunta do doutor Procurador da República, o senhor simplesmente reproduziu algo que o senhor ouviu falar, sem uma análise jurídica ou outro tipo de análise. Sim, é como eu coloquei anteriormente. Você, na função, você não descia o detalhe de ver a unidade X, Y, Z. Quem é que era a pessoa que era encarregada de fazer a transferência das unidades para os compradores? Era a área de incorporação, que fazia todo o relacionamento com a Bancop e os cooperados, vamos dizer assim. E essa área era vinculada ao senhor? Não. A área de incorporação era a área de prospecção, desenvolvimento e execução do negócio. Então o senhor não acompanhava a transferência de unidades aos compradores? Acompanhava no momento do repasse lá na frente enquanto financeiro, né? Não unidade específica. Do ponto de vista, o senhor acompanhava o fluxo financeiro, não o ato jurídico de transferência das propriedades ou outros direitos decorrentes da propriedade. Eu acompanhava assim, como no incorporação imobiliária, no momento que você entrega as chaves para qualquer proprietário, para qualquer comprador, o comprador tem que quitar o imóvel, né? E para a incorporadora, né, nesse instante, é o momento que ela vai buscar o recursos financeiros, ou seja, para pagar a dívida que ela tomou e distribuir o resultado do projeto. Então, para mim, é interessante, quanto financeiro, que eu tivesse velocidade na agregação desses mutuários, na velocidade de transferência dessas unidades. Mas, mais uma vez, em caráter consolidado, não em caráter específico. Certo. O senhor não acompanhava cada processo, então, cada unidade, o senhor não era da sua função acompanhar isso? Isso, por exemplo, a gente tínhamos uma meta interna de fazer todo o desligamento em 4 meses para o plano de negócio. Então, eu acompanhava dessa maneira. Por que o projeto não fez todo o desligamento em 4 meses? Se está atrasado ou não, se está adiantado ou não. Era sobre essa ótica, em forma consolidada. Perfeito. Queria voltar um pouquinho. O senhor disse no início, ao responder uma pergunta do doutor Procurador, que no exercício das suas funções, o senhor era responsável pela tesouraria, fluxo de caixa, aspectos fiscais, captação de recursos e acho que era isso, né? As suas funções englobavam basicamente essas atividades. De forma sintética, sim, né? E isto, a pergunta dele. Essas atividades eram relativas ao AS Empreendimentos, ou o senhor também acompanhava a OAS Construtora? Não, somente a OAS Empreendimentos. Era uma estrutura totalmente independente. Não tinha relação com a construtora OAS. Certo. O financiamento, os recursos usados para a aquisição do empreendimento da Bancop e, posteriormente, para o desenvolvimento e conclusão, o senhor pode dizer qual é a origem desses recursos? Você diz do Bancop como o Solaris especificamente. O Solaris. Isso, digamos assim, da aquisição dos direitos da Bancop até a finalização do empreendimento. O senhor pode detalhar a origem dos recursos utilizados? Ele era o Bancop, o Solaris foi um empreendimento financiado pelas debêntures, né, que foram emitidas
e compradas pelo FIA-FGTS. Então ele foi um empreendimento financiado pelas debêntures do FIA-FGTS. As unidades foram dadas em garantia? O senhor tem essa informação? Sim, unidades, né? Tenho. Foram dadas em garantia as unidades em terreno. Como é que foi? Então é um processo, do ponto de vista financeiro, como é que é? O senhor obteve recursos oriundos de debêntures e as unidades dos solários foram dadas em garantias. É isso? De uma forma geral, na emissão das debêntures, ele era uma operação para financiar projetos, né? Então tinha uma gama de projetos que as debêntures financiaram. O Solaris era um dos projetos, né? A análise de garantia das debêntures, ela não era específica do projeto Solaris. Ela poderia ser somada a outros projetos. Então, se eu tinha um gama de... Eu sempre tinha que respeitar, se não me falha a memória, 110% de meu saldo devedor tinha que ter de estoque de recebíveis, que funcionavam como garantias. Então, não necessariamente eu tinha só garantias do Solaris, eu tinha garantias de outros projetos também que somavam-se às garantias do Solaris. E em relação à unidade 131A ou 164A, havia alguma diferença em relação à origem dos recursos? Como assim? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se esta modelagem financeira que o senhor acabou de retratar, ela foi totalmente utilizada no Solaris, ou se em relação às unidades 141, na verdade, e 164A, houve alguma diferença? Em tese não deveria ter, não teve nenhuma orientação específica para ser diferente. Certo. O senhor sabe se a OAS teria adquirido a unidade 164A? Ou se a empresa... A OAS Empreendimentos, ela adquiriu a unidade 164A ou ela já era proprietária dessa unidade por ser a incorporadora? Se você está em que momento? No momento que adquiriu no Em algum momento a OAS Empreendimentos comprou de alguém a unidade 164A? Quer dizer, houve circulação de recursos? Sinceramente, eu não sei lhe informar especificamente sobre essa unidade. Mas houve circulação de recursos em relação à unidade 164A? Especificamente? É muito específico. Eu não tenho esse grau de detalhe sobre a unidade específica. Em que momento foi vendido, em que momento não foi, se foi da OAS, em que momento estava. Sinceramente, eu não tenho esse grau de detalhe. Uma das colegas advogadas já fez a pergunta ao senhor sobre a sua eventual ciência sobre o uso de recursos indevidos nesse empreendimento Solaris, e o senhor respondeu negativamente. Eu pergunto, o senhor tem conhecimento de alguma utilização de recursos indevidos, especificamente em relação a essa unidade 164A? Não tenho conhecimento. O senhor presenciou, o senhor esteve alguma vez no edifício Solaris? Não, nunca. O senhor recebeu alguma notícia, algum report interno sobre a presença do ex-presidente Lula nesse edifício? Não. Eu me recordo, não. O senhor sabe dizer se era comum um ex-presidente da República procurar a OAS Empreendimentos a fim de verificar a possibilidade de compra de um imóvel? Isso acontecia todos os dias? Não. Isso, quer dizer, o fato de um presidente da República ou um ex-presidente da República procurar a empresa, então não era uma situação que ocorria todos os dias. Isso já respondeu, doutor. Não.
Excelência, só eu estou fazendo a pergunta em contraponto à pergunta feita pelo doutor Procurador. Mas ele já respondeu, perguntou 2 vezes. Mas é que o doutor Procurador também fez as perguntas várias vezes sob esse mesmo prisma, certo? Só que com uma conotação diferente. Estou fazendo aqui o contraponto. Pode prosseguir as perguntas? Posso. O senhor acompanhou, o senhor tinha conhecimento dos pagamentos que Dona Marisa havia feito à Bancop de 2005 até 2009? Não. Mas o senhor tinha o registro financeiro desses pagamentos que haviam sido realizados? Não. Não tinha um registro financeiro. A quem cabia fazer esta verificação? Se Dona Marisa era cotista da Bancop e fez pagamentos à Bancop relativos ao condomínio Solaris, quem fez a verificação sobre esses pagamentos realizados? A área de incorporação imobiliária, que era responsável pela negociação junto ao Bancop e bem como com os cooperados. O senhor recebeu alguma vez alguma planilha onde constavam os cotistas da então Bancop, que foram, na verdade, em relação aos Solaris, que foi cujos direitos foram adquiridos pela OAS Empreendimentos? O senhor recebeu alguma planilha onde constavam os cooperados da Bancop? Não. O senhor recebeu alguma vez algum pedido do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa relativo a essa unidade 164A? Não, nunca. O senhor recebeu, por intermédio de interposta pessoa, algum pedido do ex-presidente Lula ou de Dona Marisa em relação a essa unidade 164A do Solaris? Não. Chegou ao senhor algum elemento objetivo que pudesse vincular o ex-presidente Lula e Dona Marisa a essa unidade 164A do Solaris? Elemento objetivo seria o quê? Algum dado objetivo, um papel, um documento, enfim, um dado que o senhor possa expor e vincular o ex-presidente e Dona Marisa a essa unidade? Não, documento não. O senhor conversou com o senhor Léo Pinheiro a respeito de uma visita feita pelo ex-presidente Lula no condomínio Solaris? Não. O senhor recebeu dele algum relato sobre esta visita? Não. O senhor soube de alguma forma que o ex-presidente Lula fez uma visita para ver o imóvel e recusou a compra? Não. O senhor soube de algum relato de críticas que o ex-presidente Lula fez em relação a essa unidade 164A no tocante ao padrão de engenharia, enfim, à disposição do imóvel? Não. O senhor tratou com o senhor Carmini alguma vez algum assunto específico dessa unidade 164A do Solaris?
Não. Eu vou interromper o áudio pelo tamanho.